Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades importantes sobre a renovação de Dudu com o Palmeiras. Bora te atualizar com duas boas notícias no São Paulo. Falo ainda sobre Corinthians com uma novidade em relação ao AVP. Tem também detalhes sobre a intenção do Flamengo em comprar mais 20% do Matheus França, grande joia das categorias de base, negócio está emperrado. Para completar as últimas no mercado, tem novidades importantes envolvendo o Biel, atacante que pode ficar em definitivo no Grêmio, Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, muitas outras novidades para você, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes, só contar que todo o conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Nesse sábado tem jogos legais da Série A do Campeonato Brasileiro, com direito ao clássico entre Santos e Corinthians. Tô mostrando na tela as cotações. Tem também Fluminense e Botafogo, Atlético Goianiense e Ceará, muito jogo dando a oportunidade de você faturar bastante alto. Para apostar no 1xBet, você sabe, é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, fazer seu cadastro e sair apostando. Só não me esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito, beleza? Bora começar com o tradicional giro de notícias, as informações que você precisa saber para começar a terminar sexta-feira bem informado. Primeiro, sobre Santos e Corinthians, o Santos não perde para o rival dentro de casa no Campeonato Brasileiro há 8 anos. Última derrota em 2014, nesse período são 6 vitórias e 1 empate. Jogo dessa rodada acontece no sábado, 19 horas, Vila Belmiro. Bora falar que o Flamengo deve emprestar o zagueiro Otávio para o Inter Miami dos Estados Unidos, empréstimo gratuito, opção de compra de 2,5 milhões de reais, Otávio que não tem sido utilizado no time principal. Quero contar também que a nova camisa dourada do Galo, bastante elogiada pela beleza, vai render dor de cabeça. É que um tatuador espanhol garante que o Atlético copiou uma imagem que ele postou em 2018. De fato, a camisa reproduz uma imagem bem parecida a essa imagem postada por ele em 2018. Imagino que deva ter a necessidade de algum acordo ou algo do gênero. Para completar, 6 jogadores uruguaios que atuam no futebol brasileiro estão na primeira lista do Uruguai para a Copa do Mundo. Você sabe que os treinadores de seleções precisaram enviar para a FIFA nessa sexta-feira uma lista com 55 jogadores. O Tite, por exemplo, preferiu não divulgar essa lista, o Uruguai divulgou, e os 6 atletas que atuam no Brasil e estão nessa primeira relação da seleção uruguaia são, pela ordem, Davi Teranzi Canóbio do Atlético Paranaense, Bruno Mendes do Corinthians, Piquerez do Palmeiras, Arrascaeta e Varela, jogadores do Flamengo. Para fechar o giro de notícias, contar que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez uma varredura em 22 contas do Atlético Mineiro. Em busca de 13,5 milhões de reais, o Galo foi condenado a pagar essa grana para o André Cura, empresário que cobra cerca de 80 milhões de reais do clube. Só que na varredura, por 22 contas, tudo que o Tribunal de Justiça de São Paulo encontrou foram 10 mil reais. Bora falar sobre uma reunião entre W Torre e Santos. Essa reunião aconteceu nessa quinta-feira e foi mais uma na tentativa de fechar o acordo para a reforma da Vila Belmiro. O estádio vai se modernizar, 30 mil lugares, vai ser palco para shows, uma série de eventos, camarotes, enfim, uma bela ampliada e modernizada no estádio que é bastante histórico, mas ficou bastante velho. A reunião dessa quinta-feira foi considerada bastante positiva e produtiva pelo presidente do Santos, o Andrés Ueda, mas ainda vai haver a necessidade de mais um encontro para parar uma série de arestas antes de a pauta ser colocada para votação. Primeiro no Conselho Deliberativo e depois dos sócios. O que pega nesse momento é a questão financeira. Uma série de termos e condições que foram estabelecidos lá atrás não cabem mais por conta do encarecimento de uma série de produtos. Então a W Torre e o Santos tentam encontrar alternativas para baratear o projeto sem colocar em risco toda a funcionalidade do estádio, que vai ter 30 mil lugares. Essa é uma condição com a qual o Andrés Ueda não abre mão. Mas a coisa deu uma caminhada e mais uma reunião, isso deve tudo ser selado para que o Santos possa ter, num prazo superior a mais ou menos 2 anos, esse vai ser o tempo de reforma da Vila Belmiro, para que o Peixe possa ter seu estádio novinho em folha. Quero falar agora sobre o futuro de Biel e Reinaldo. 2 jogadores que devem mudar de clube, será? Começar com a situação do Biel, atacante revelado pelo Fluminense e emprestado ao Grêmio. Tem feito uma boa Série B, um dos principais jogadores do time, responsável pela recuperação do Grêmio desde a chegada de Renato Gaúcho.
O Grêmio já avisou ao Fluminense que quer a contratação do atleta em definitivo. O Fluminense falou, tá bom, é só você pagar a opção de 10 milhões de reais. O Grêmio tenta barganhar, conseguir uma condição um pouco melhor para fazer a compra do atleta em definitivo. Essa deve ser a situação, embora o Biel também interesse a clubes do exterior. Sobre Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, o tricolor já iniciou tratativas com o Reinaldo. O problema é que o Reinaldo quer no mínimo 2 anos para renovar o contrato. E o São Paulo tem oferecido apenas 1 ano. E é nesse contexto que surgiu, já há algum tempo, eu já havia contado para vocês, o interesse do Fluminense. O pedido pela contratação do Reinaldo foi feito por Fernando Diniz. O Fluminense aguarda os desfechos das tratativas com o tricolor paulista. Se não houver acordo, o Reinaldo deve acabar indo para o Fluminense. O Flu que tem uma série de bons jogadores, mas encontra muita dificuldade na lateral esquerda, a ponto de o Caio Paulista, que é atacante, ter sido improvisado durante a maior parte da temporada. Você gostaria de ter Reinaldo e Biel no seu time? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora seguir com o giro de notícias e contar que o Cruzeiro quer Juninho Capixaba. Tava falando sobre lateral esquerdo, esse lateral formado na base do Bahia, que atualmente pertence ao Grêmio e está emprestado ao Fortaleza, vai ficar livre em fevereiro. O contrato de empréstimo com o Fortaleza termina em dezembro, o contrato dele com o Grêmio termina 2 meses depois. O Fortaleza já iniciou tratativas para a renovação do contrato. E enquanto isso, Ronaldo Fenômeno, Paulo André e companhia, representantes do Cruzeiro, entenderam que o Juninho Capixaba é o nome perfeito para a lateral esquerda do Cruzeiro em 2023. Vocês sabem que o Matheus Bidu, que jogou a maior parte da temporada como titular, será devolvido ao Guarani. O Cruzeiro entende que os 6 milhões de reais necessários para a compra em definitivo não compensam. É mais interessante ficar com o Juninho Capixaba, que tem 25 anos de idade, 53 partidas, 1 gol e 8 assistências na temporada. É um nome que me agrada, especialmente pela condição de estar livre, jogador que você não precisa adquirir direitos econômicos, se acerta em relação a luvas e salário. É o Cruzeiro buscando jogadores de graça, mais ou menos como aconteceu em relação ao Naves, primeiro reforço oficial para a temporada de 2023, zagueiro de 30 anos de idade que vem do futebol saudita. O Cruzeiro também já havia feito alguns acertos de manutenção de atletas. O Neto Moura foi comprado, o Oliveira da mesma maneira, foram jogadores emprestados para essa temporada que foram adquiridos em definitivo para o próximo ano. Tenho dito para vocês, cruzeirenses, não esperem por grandes nomes, mas a ideia do Cruzeiro é qualificar o elenco e praticamente dobrar a folha de 3 milhões de reais por mês nesse ano para 6 milhões na próxima temporada. Bora falar agora sobre a compra de Matheus França. Só para quem não conhece, o Matheus França é a principal joia das categorias de base do Flamengo. Um atleta que tem sido utilizado com alguma frequência no time principal, um meio atacante que já chamou a atenção de Real Madrid, Barcelona, recebeu proposta de 15 milhões de euros na última janela do Bayer Leverkusen, já esteve na mira do Grupo City, enfim, todo mundo quer esse menino, que quando tiver uma sequência um pouco maior no Flamengo, vai se tornar uma das peças raras desse clube. Só para você ter uma ideia, o Flamengo tem convicção de que pode fazer com o Matheus França o mesmo em relação ao Vinícius Júnior, negociá-lo por algo na casa dos 45 milhões de euros. E é pensando nisso que o Flamengo decidiu comprar os 20% dos direitos econômicos que ainda não pertencem ao clube. Esses 20% estão ligados ao Olaria, clube com o qual o Matheus França começou a sua carreira. Com 12 anos de idade, ele troca o Olaria pelo Flamengo. Desde então, o Olaria mantém esses 20%. Olaria que vive fase financeira extremamente crítica, caótica. O clube entrou em recuperação judicial, teve sua sede leiloada, ou foram feitas tentativas de leilões da sede, não houve compradores, enfim. E aí que está residindo o grande problema. O Flamengo já concordou em pagar 3 milhões de reais por 20% dos direitos econômicos. Isso lá na frente vai render muito mais dinheiro. Você compra por 3 milhões 20%, depois vende por uma condição financeira extremamente benéfica. O que pega nesse momento é que o Olaria tem uma série de dívidas e credores super atentos às receitas. E o Olaria não quer receber esse dinheiro, esses 3 milhões, pelas contas oficiais, porque esse dinheiro vai evaporar. E aí o Flamengo se coloca numa baita situação difícil. Como é que o Flamengo vai fazer o depósito de 3 milhões de reais se não for pelas vias oficiais do clube? E então, diante desse cenário, há um impasse. O Flamengo tentando adquirir esses 20%, concordando em pagar os 3 milhões, mas não encontrando uma fórmula legal para fazer essa transferência do dinheiro. Matheus França, cujo contrato só se encerra em abril de 2027, multa de 100 milhões de euros. Bora falar agora sobre Dudu, que segue sem acordo de renovação do contrato no Palmeiras. Palmeiras que fez movimentos de extensão de vínculos. O Rony e o Mike tiveram nas últimas semanas, nos últimos dias, os anúncios das suas renovações de contrato. Ambos terminavam em dezembro de 2023, como o Dudu, tiveram seus vínculos estendidos ou ampliados. O Rony nem tinha contrato até 2023, vamos ser justos, né? O Rony tinha até 2025, foi estendido até 26, o Mike é quem tinha contrato até 2023. Mas as conversas entre Dudu, Palmeiras e André Cury, que é o representante do atacante, começaram há semanas, há meses.
e não existe nenhum avanço. Para falar a verdade, a negociação está estagnada. E o grande problema é a parte do tempo, do período. O Dudu tem contrato até dezembro de 23, como eu contei. E o Palmeiras ofereceu mais 2 anos, além desse ano que falta no atual contrato. Ou seja, o Palmeiras topa bancar até dezembro de 2025 a manutenção do atual vínculo, R$2.100.000 por mês de salário. O problema é que o Dudu e o André Cury insistem na prorrogação do contrato até dezembro de 2027, ou seja, ele quer mais 4 anos, além do atual ano de contrato que ainda resta. A alegação do Dudu e do seu representante é de que a condição física dele é muito boa, atleta que não se machuca, já tem 60 partidas na atual temporada, a tendência é que faça de 2022 o ano em que ele mais jogou com a camisa alviverde, o recorde é de 64 jogos em 2019 e 2018. O Dudu ainda lembra que tem só 30 anos de idade, como não se machuca, como não se lesiona, como está sempre à disposição do treinador, vai justificar esse investimento de mais 4 anos. O problema é que o Palmeiras não respondeu a essa contraproposta do Dudu, o negócio está estagnado. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. É importante que o Palmeiras resolva essa questão, afinal de contas o Dudu é especial dentro desse time. Quero fechar o vídeo para falar a respeito do São Paulo com 2 boas notícias ligadas ao campo. Ainda não vai ser nesse final de semana contra o Juventude, mas o zagueiro Arboleda e o atacante Caio já estão de volta à realidade dos treinos físicos. O Arboleda, inclusive, treinando com o restante dos companheiros. O Arboleda havia passado por uma cirurgia no tornozelo no mês de julho. Na oportunidade, ficou meio que decretado que ele não jogaria mais na temporada de 2022. E o Arboleda trabalhou bastante na recuperação física, porque tem o sonho de disputar a Copa do Mundo. A tendência é que ele participe dos jogos finais do Campeonato Brasileiro e seja convocado para a Copa do Mundo pela seleção do Equador. Então, será um reforço do tricolor ainda nessa temporada. Já o Caio, só 18 anos de idade, atleta revelado nas categorias de base, havia sofrido uma lesão no ligamento do joelho em junho, também não tinha retorno previsto para esse ano. Houve uma recuperação mais rápida do que o previsto, ele já trabalha fisicamente e ainda vai precisar de mais um tempo para estar à disposição trabalhando com bola. O São Paulo nem tem tanta pressa em relação ao Caio, a ideia é prepará-lo bem para que ele possa fazer a pré-temporada com os companheiros e se tornar um reforço importante para o próximo ano, ano de 2023, que o São Paulo espera estar na pré-Libertadores. E aí você sabe, quando é pré-Libertadores, tudo se inicia um pouquinho mais cedo. Pessoal, é isso. Curtiram o vídeo? Deixem like, se inscrevam no canal. A gente volta às 7 da noite daqui a pouquinho, hein? Com o programa do Nicola. Abraço, tchau!